Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em João, capítulo 12, versículo 26, fala assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus. Com esse versículo que Jesus nos deixa, com essas palavras, quero trazer um estudo para hoje, como que nós devemos servir o Senhor. A missão de um cristão. Nós, cristãos, nós temos uma obrigação de propagar os ensinamentos de Jesus. Mas, muitas vezes, nós se achamos que não estamos preparados para levar esses ensinamentos para as outras pessoas. Então, para esse estudo de hoje, vamos analisar as Escrituras para ver a maneira que devemos servir o Senhor. E com este texto áureo que nós colocamos aqui, vamos ver a melhor maneira de servir o Senhor, como que devemos seguir e aonde Ele estiver. E Jesus, aqui, Ele promete para nós que para quem segue, receberá as honras de Deus. E o seguir Jesus implica em várias atitudes que devemos tomar na nossa vida e que trataremos então neste estudo de hoje. E seguir Jesus é cumprir a missão com integridade e fidelidade. Sem integridade da nossa parte, sem fidelidade, não tem como servir a Deus. Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 14, a palavra fala assim: Agora, pois, tomei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Glória a Deus. Então, podemos ver nesta palavra, nesse segundo versículo, que devemos servir o Senhor de todo o coração, colocando fora, então, os deuses criados pelo próprio homem. E Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele fala assim: E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Se nós queremos servir o Senhor com fidelidade e de todo o coração, então sirva o Senhor e não a homens. Não a homens santificados por homens. Então precisamos servir o Senhor em um andar decente, um andar digno, num andar perfeito. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vontade, como que fostes chamados. Então, temos que andar conforme fomos chamados, dignamente. Ora, se você foi chamado para servir louvando a Deus num banco de uma igreja, faça isso com esmero, faça isso com carinho, com devoção. Se você foi chamado para ministrar a palavra de Deus, faça isso com verdade, com a verdade que Jesus deixou para nós. Lá em Romanos, no capítulo 12, 7, a palavra fala: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Então, a missão do cristão, ela não para. Ela deve ser uma missão sem cessar, uma missão contínua, tem que ser dia e noite, onde você estiver. Né? O autor do livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 11, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por eles, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Glória a Deus. Então, cada um exerça o dom que recebeu do Espírito Santo para servir os outros. Temos que saber administrar fielmente a graça de Deus e as suas diversas formas de poder servir a igreja, a servir a Deus. E Pedro, em sua
primeira epístola que fala isso, não sou eu que estou falando. O servir ao Senhor deve ser com juízo, ciente do que estamos fazendo, e principalmente com santidade. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Se você, caro ouvinte, já serve ao Senhor, faça isso então com esmero. Faça isso sem medo, porque já fomos salvos, nós já fomos libertos. E fomos libertos através de Cristo, através de Jesus. E aqui eu quero colocar 3 versículos demonstrando o que é ser liberto em Cristo. E o primeiro versículo diz que ter liberdade em Cristo é nos mantermos firmes nos ensinamentos de Jesus. E não voltarmos ao passado, não voltarmos àqueles costumes antigos. Então, o primeiro versículo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que fala assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então, quem já está livre, meu amado irmão, minha amada irmã, não se meta de novo debaixo de jugo de outros deuses, né? E o segundo versículo está em 1 Coríntios 6,12, e ele fala de ter liberdade em Cristo. E ter liberdade em Cristo é nós entendermos que todas as coisas são lícitas para nós, mas nem tudo pode edificar um cristão. Fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Glória a Deus. Então nós não podemos deixar se dominar por tudo. Podemos sim fazer tudo, mas não estaremos na presença de Deus. E o terceiro versículo está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, que fala também assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, meus irmãos, nós devemos servir o Senhor com motivação, uma motivação sincera, motivação espiritual. Não devemos nos envergonhar da nossa fé. Em Pedro, capítulo 4, versículo 16, Pedro fala assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, nós precisamos levar a nossa fé, a fé que nós temos em Jesus, a outras pessoas. Nós temos que levar até as últimas consequências, não importa pelo que nós vamos passar. Sofrer como cristão não deve ser uma vergonha, mas deve ser sim uma honra para nós. Temos que então se manifestar um amor sincero pela obra, um amor sincero por Jesus, pelo Senhor. E em qualquer situação, em qualquer lugar que estivermos, né? Então o cristão, ele tem uma missão, e essa missão foi deixada pelo próprio Jesus. E a missão que ele nos deixou, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus nunca disse para nós que essa missão ela seria uma missão fácil. A missão é difícil, sim. Ele fala lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, ele fala assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, então, ele dá a missão, ele mostra que a missão é difícil, mostra que nós sofreremos nessa missão, mas Jesus também nos dá os meios. Ele nos dá as ferramentas para cumprir essa missão. Ele nos dá os dons do Espírito Santo. Nós temos os dons. E ele batiza com os dons do Espírito Santo conforme provê a cada um.
Primeiro ele fala em João, capítulo 14, 16, e também no versículo 21, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Lá no 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e as guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Então, em Marcos, no capítulo 16, 15, Jesus nos dá a missão: e ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas Jesus, nós podemos ver que não deu somente a missão, ele deu também as ferramentas de trabalho. Então, podemos ver logo em frente, então no versículo 17 e versículo 18, Jesus falando sobre isso. Ele fala assim: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, né? Que bom. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 10, Paulo, ele especifica essas ferramentas, esses dons espirituais que ele nos deixa. No versículo 7, 8, 9 e 10, ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, ele dá a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outros dons de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então, podemos ver aqui todas as ferramentas que Jesus nos deixa, que nos dá através do Espírito Santo. Quem sabe lá no seu trabalho você seja o único que conhece a Jesus, o único que conhece o Senhor. Quem sabe você é a única ovelha cercada por lobos por todos os lados. Mas fale de Jesus. Se não for possível você falar de Jesus no seu local de trabalho, onde você estiver, testemunhe com a sua fé. Testemunhe com as suas atitudes diárias. Né? Com essas atitudes diárias, os outros vão perceber Deus em você. E nós devemos servir a Deus de uma maneira agradável. Lá em Hebreus, no capítulo 12, 28, fala assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, servir a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Glória a Deus. Então, viver na presença de Deus é ser obediente aos mandamentos de Deus. Não importa se você esteja no seu trabalho, na escola, no seu lar, a igreja, com pessoas ou até mesmo sozinho. Então, para nós sermos agradáveis a Deus, nós precisamos estar alinhados com os pensamentos de Deus. Então, nós vivemos em pensamentos, em palavras, em atitudes que devem agradar a Deus. E agradar a Deus é nós viver diante da face de Jesus, fazer a sua vontade nas nossas decisões diárias, tanto decisões grandes como pequenas. Às vezes, outras pessoas podem até tentar influenciar a nossa decisão, até mesmo nossos irmãos, amigos mais íntimos, né, os familiares, mas nem sempre eles entendem ou concordam, né, com as decisões que nós tomamos, com a nossa fidelidade a Deus. Outras vezes, até nós mesmos podemos ter medo de fazer o que é certo, porque podemos não ser bem vistos, bem aceitos pelos outros. Você só precisa agradar a um, que é Deus. Não precisa se preocupar em agradar a todos que estão ao seu redor.
Isto é viver de modo agradável a Deus, agradando a Deus, não a pessoas. Nós, como cristãos, nós devemos servir, constrangido pelo amor de Cristo, porque Jesus ele morreu por todos nós. Ou seja, Jesus nos constrange a nós mudarmos a nossa vida, o nosso mundo, da maneira que pensamos, e ele também nos desafia a agir de maneira diferente. E agir igualmente ele agiu, como ele age. Então, para nós servirmos ao Senhor, antes de mais nada, nós precisamos entender que não somos nós que escolhemos. Não somos nós que escolhemos o tipo de serviço que Jesus quer. Jesus, ele quer que nós prestemos um serviço a ele conforme a necessidade da igreja. Nós até podemos pedir os melhores dons para ele. Né? Isso a Bíblia nos ampara, que nós devemos pedir os melhores dons. Mas quem concede é o Espírito Santo, e ele concede conforme a necessidade da igreja. Então precisamos entender que não somos nós que escolhemos servir, nós somos escolhidos para servir. Lá em João 15:16, Jesus fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. É ele que nos capacita. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, ele fala que se alguém se purificar dos erros, ele torna-se um vaso de honra. Então é santificado, se torna idôneo para o serviço do Senhor, para o uso do Senhor. Né? Então a gente está preparado para toda boa obra. Mas precisamos servir ao Senhor como igreja. Sozinhos não podemos. E assim Deus nos concede a vitória, nos concede um êxito. Muitas vezes até mesmo debaixo de lágrimas, mas quem semeia debaixo de lágrimas colhe com alegria. E a recompensa é segurada pelo próprio Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vejamos aqui a nossa importância, os meios que ele deixa para nós trabalharmos. Jesus nos dá uma missão real, uma missão verdadeira, que nós precisamos cumprir. Como cristão, precisamos cumprir essa missão. Mas ele deixa todos os meios através do Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, quero agradecer você por ter participado novamente desse estudo e quero recomendar a você levar essa palavra de Deus a outras pessoas. Falem com as outras pessoas sobre isso. Se não for possível, se manifeste de maneira diferente, se manifeste com o caráter de Cristo. Viva no caráter de Cristo perante as outras pessoas. Então, até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, abençoe, Senhor Deus, aonde essas pessoas estiverem. Pai, visite mais no íntimo do coração delas. Tire toda a preocupação, papai. Pai, nos dê a sabedoria, a inteligência, a capacidade, o discernimento, Senhor Deus, de levar a Tua Santa Palavra às outras pessoas. Querido Deus, nós te pedimos a sua bênção. Nós entregamos nossas vidas nas suas mãos, Senhor Deus. Dê direção a ela, Pai. Abençoe a cada um aonde ele estiver, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos.